Olá, família Downlândia! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Down. Eu sou a Ana, jornalista e também faço parte do Instituto. E hoje estamos aqui com o Clóvis, que já esteve com a gente, e o Dr. Pedro, que é cardiologista. Sejam bem-vindos! Obrigado. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos! Que incrível ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Clóvis. Por favor. Clóvis, Prazer. nosso Embaixador. Nosso novo embaixador. Que incrível! Né? Sabe que a gente se conheceu. Clóvis segue a página do Downlândia. Sim. E viu o trabalho que a gente Sim. fazia, não, que a gente faz com as famílias. Então, acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, que é a parte do acolhimento, é a parte da hora da notícia, que eu acho que é uma das piores formas de se dar notícia para uma mãe que recebe um diagnóstico. Então, acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Acredito que a gente vai aprender muito com vocês também. Uma vez que Pedro, ele é cardiologista, Pedro é um pai atípico e Paulo, nosso mascotinho, coisa mais linda, é cardiopata corrigido, né? Sim. Então, com certeza, vamos aprender bastante com vocês. Só né? fazendo uma correção, eu não sou cardiologista, sou intensivista, né? O que é um intensivista? Trabalho em UTI. Tá. É um médico que tem, geralmente é clínico, alguns têm subespecialidade, como cardiologia ou cirurgia, né? Tem várias especialidades, mas tem um conhecimento específico de UTI. Entendi. Né? Então, essa é a minha área. Eu sou assistente do Dr. Dante Senra, né? Tá. Ele é cardiologista e é o cardiologista do Paulo, né? Sim, o Dr. Dante é uma solidária, uma pessoa fantástica, também extremamente humana, além de ser um excelente médico, né? E ele acolheu ao Paulo já há algum tempo, e justamente com a situação do Paulo recente de ter uma internação, o Dr. Dante se ocupou dele na UTI, e depois o Dr. Pedro. Quando conversava com o Dr. Dante falou: converse um pouco com o Dr. Pedro, que vocês devem ter alguma coisa em comum. E realmente, quando o Dr. Pedro me contou, choramos muito. É verdade. Ai, que incrível. Conversamos É verdade. Ai, que bastante, incrível. Legal. sobre o tema, e obviamente falei de vocês. O trabalho que vocês fazem é magnífico, já citei isso outra vez. É difícil ainda hoje em dia os médicos acolherem as mães, né? Uma dificuldade em informá-las, e vocês fizeram isso tão bem. Por isso aderi, e acho que quero levar isso de uma forma para que todos possam melhorar esse ambiente, né? Tem um ator aqui. Nossa, ele quer falar, gente. E vai falar. Uma das Já, primeiras já. vezes que ele falou foi com a Alexia. Chegou em casa, né? Tava naquele ambiente de UTI e todo. Aí chegou em casa, silêncio, escurinho. Primeiro ele dormiu 24 horas. Dormiu. Né? Dormiu. Acordava, mamava, dormia. Eu falei, nossa. Aí a gente tacou ele no colo, né? Alex, acende a luz, apaga a luz, não sei o que. Ele. Aí, claro, a gente começou a perceber, Alex, ele. Alex, Eu tenho um vídeo dele conversando com a Alexia. Muito engraçado, muito engraçado. Esse é o conversador, fala. Eu nasci conversador. Então, gente, os pais atípicos têm que ter uma Alexa em casa. E você trouxe mais alguém com você, né? Sua esposa. Isso, Daniela. Apresentar. E seu filho também. Esse Também é o médica, Pedro. né, doutora? Sim, sou dermatologista. Ai, que incrível. E você? João Pedro. Jogador de futebol. Uau! Sério, João? Tudo atleta, né, João? Se você é artilheiro, goleiro, Atacante. atacante. Isso. Nenhum nem outro. Atacante. Artilheiro quando dá, né? Artilheiro tem jogo que você é artilheiro, né? Às É vezes. atacante. Que lindo. Você não quer ficar na UTI todo o tempo como o papai, é melhor jogador, né? Acho que não. Não, Não, tá mais né? legal. Né? Que incrível. Gente, e aí, conta um pouquinho da história de vocês, né, Dani? Conta como você recebeu a notícia, como foi,
para você. Se você Pode recebeu, chorar, Vamos pode tentar. chorar. pode chorar, a gente chora também. Chegou mais um integrante. Chegou mais. Venha! A família é grande. Ai, que família linda. Conta pra gente um pouquinho como que foi a descoberta, quando foi a descoberta, se foi antes, se foi depois. Bom, então já que chegou o terceiro integrante aqui, né? A gente sempre quis uma família grande, né? E eu adoro a maternidade. E eles pediam muito um irmão. E aí foi passando o tempo e resolvemos, né? Não, chegou a hora de ter o terceirinho tão esperado. E no ultrassom aquele morfológico do primeiro trimestre, tem aquele exame que faz da translucência nucal, né? E o dele deu ali limítrofe, 2,6, né? Então ficou aquele pulguinho atrás da orelha. E aí, o que faremos com esse exame? Vai fazer amniocentese, vai fazer o NIPT? Eu falei, não, a amniocentese tá fora de cogitação, porque tem um risco de abortamento. Não é o caso, vamos fazer o NIPT. E aí eu lembro que eu estava fazendo um curso, inclusive, e de repente meu ginecologista me liga. Eu falei, algo tem, né? Por que ele ia me ligar? Aí eu liguei pro Pedro e falei, eu não tenho coragem de atender. Você já sabia, né? Já sabia. Atende você. E aí ele deu a notícia, que foi impactante, né? Porque a gente, com 2 filhos saudáveis, né? E assim, a gente sabe que... Nunca foram pro hospital, nunca tomaram antibióticos, não que assim... E a gente sabe que poderia vir algumas coisas associadas à síndrome, fora o preconceito, fora o nosso desconhecimento também, né? Por mais que a gente seja médico, a gente não conhece, né? De verdade, assim. Então, foi muito difícil. E aí eu lembro que o Pedro falou, olha, eu só gostaria muito que ele não tivesse nenhuma malformação. Bom, vamos lá, né? Nesse momento ele entendeu melhor do que eu, sabe? Assim, aceitou melhor do que eu. E aí a gente contou para os meninos, logo no início, assim que a gente soube, né? E eles lidaram muito bem, assim, deram maior força pra gente. Tem uma história até bem bonitinha do João. Conta, João. Conta, João. Conta, como que foi quando seus pais falaram pra você que seu irmãozinho tem a síndrome de Down? Você não lembra que você conversou com seu amigo chamado Bruno? Não quero. Não quer falar? Posso contar? Não. Não. Pode sim, Pode sim, é legal. Ele tem um grande amigo, né, chamado Bruno. E aí ele falou assim, a gente tava no carro, nós 5, né, porque o Bruno tava com a gente. E aí ele falou assim, Bruno, sabia que meu irmãozinho vai ser diferente? Aí o Bruno falou assim, é mesmo, João? Por quê? Ele falou assim, a gente não é 50% amor, 50% inteligência? Então meu irmão vai ser 70% amor. E aí o Bruno, nossa, mas isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E eles comemoraram. E eu e o Pedro, um olhou pra cara do outro. Né? Assim, é isso. É isso que importa, né? Assim, todo o amor que ele vai receber e ele vai ser demais. E a gente vai fazer tudo por ele, né? Ai, eu amei, 70% Eu amor. também gostei dessa história. Acho que E tem surgiu da post seu, cabeça né, falando dele, 70% né? Assim, amor, né? eu fiz contando a história. E surgiu da cabecinha dele e eles Tem até uma comemoraram. camiseta já, 70% amor. Ou 70% amor. E é muito amor, né? Muito amor. Acho que a gente errou na conta. E muito legal, Transborda né? amor, Porque né? A gente às vezes fica com receio, né? Assim, de como o outro vai receber, como a criança vai receber. E de repente eles receberam muito melhor. Muito né? melhor, né? Assim, com um nível de transcendência, assim, que a gente não consegue. A gente está inserido na sociedade, então a gente acaba sofrendo influência de todos os medos, todas as angústias, todas as sensações, né? Então a gente pensa, nossa, como a sociedade vai encarar? Eu nunca tinha tido contato com ninguém Down na minha família ou no círculo próximo, só tinha contatos longes, assim. De um amigo, né? De que um, tem um filho, um rapazinho. um irmão, né? Mas muito longe, assim, muito longe. E então, assim, e não teve, naquela época, né, o Sr. Clóvis tem muito mais autoridade, porque ele mais ou menos deve estar, ela deve estar mais ou menos com a idade do Paulo, né? Então, assim, mas não teve educação, não teve um auxílio na formação, então você olha assim e fica, nossa, que chocante, né? E eu era pequeno, né? Depois nunca mais tive contato.
Então começa a vir na sua cabeça como é que vai ser com os amigos e tal. Então a gente fica preocupado. Então a gente ficou muito triste na hora, né? Aí logo em seguida já teve a questão da má formação. Eu falei, nossa, a gente vai se doar para a criança ter, né, que é o amor, vai ter o melhor. Agora, pô, a criança vai sofrer, isso não é justo e tal, né? Então, aquela dor machuca muito no início. Você fala, cara, um bebezinho vai operar e tal. Tantas cirurgias, né? A gente já sabia que ele ia nascer e operar. Eu já fugi da pediatria pra não ver esse tipo de coisa. Eu já fui pro adulto pra não ver. Falei, não, gente, o que tá acontecendo? Imagina vocês, como médicos, terem essa notícia prévia e ter que aguardar alguma coisa que você já passa sabia. tudo na cabeça, né? Começa a voltar às aulas da faculdade, as coisas que a gente estudou um dia e tal. E eu não sei se na hora ser leigo é até uma vantagem, né? Talvez, às vezes, o conhecimento nessa hora te aumenta o sofrimento, né? Então você vai ter que buscar outra fonte para poder suprir isso. E, em coincidência, minha irmã grávida, né? À beira de dar à luz, né? Então a família em festa e a gente não sabendo lidar com as próprias emoções, né? Aí eu falei, olha, vamos primeiro entender, vamos a gente aprender a lidar com a nossa emoção, com as nossas frustrações, o que quer que seja, né? E a hora que a gente estiver bem, a gente chama a família, porque eu não quero passar o nascimento do meu filho como uma coisa ruim, triste, né? Seja quem for, a deficiência que tiver, ou a condição que tiver, enfim, eu não vou dar notícia triste, de jeito nenhum, me recuso. A gente fez esse pacto, né? Então tá bom. Então, pode deixar aqui. Então, assim, não tem nada. Aí a gente esperou o nascimento da minha sobrinha. E aí a gente já tava bem melhor, fazendo direção espiritual para dar uma ajuda. Importante. Exato. Porque é da área, né? Essa transcendência aí do amor, a religião sabe lidar muito bem com isso, né? Tem muito mais ferramenta para poder ajudar e tal, né? Então, a gente conseguiu voltar para o eixo e comunicou a família, né? Lógico, choraram, mas foi amor puro, assim. A gente se sentiu abraçado e logo em seguida a alegria veio e a gente falou, isso aqui vamos ter que ser forte, porque vai nascer e já vai ficar na UTI, porque vai ter que, muito provavelmente, fazer cirurgia e tal. Riscos que vocês já conheciam. A gente foi preparando para eles serem fortes. Falou, a gente tá bem, não tá faltando nada e tal. Quer dizer, a família reagiu de uma forma positiva, vamos juntos, vamos de ambos os lados, isso é importante. Acho que a primeira forma de amor é isso. Até uma homenagem pro meu sogro que faleceu recentemente, que ele era amor puro, né? Vou chorar também. Tem um mês. Tem um mês. Sinto muito. Obrigado. Então, o seu Iberê, ele é uma pessoa fantástica, ele já tinha isso carregando nele, né? Tem um vizinho, né? Vocês tinham um vizinho que ele tinha trissomia do 20... era síndrome do X frágil. E ele brincava... Mas o que qual é essa síndrome? Nossa, é difícil. Tem um déficit intelectual, eu acho que é maior, né, do que o Down. Tem algumas alterações físicas também. Então, mas assim, o princípio é o mesmo, né? Você vai educando, você vai tentando deixar a pessoa o mais independente possível e você vai se esforçando, porque a tendência do ser humano é que se você não ajudá-la a desenvolver essas virtudes, né? Vai ficando para trás, né? Você não atinge o seu melhor, né? Em qualquer ser humano, né? Então, o seu Iberê, ele brincava todo dia, a família acabou ficando amiga. Um dia fizeram um campeonato para ele bater o pênalti e ganhar. O seu Iberê comprou um troféu para ele. Nossa, era seu Iberê na terra, Deus no céu, seu Iberê na terra, né? Então, era o contato mais próximo que a gente tinha, né? Com alguém assim. A gente viu o quanto era importante, né? Esse amor, esse acolhimento de todos, né? Inclusive, né? Que a gente também inclusão, acolheu a família, né? E assim,
eu também, quando eu recebi a notícia, quando eu contei pra minha família, eu achei que ia receber de um jeito. A família toda amou e parece que as pessoas começaram a amar ainda mais a minha gestação. Sim. Então, pra mim foi tão importante. Eu falei, gente, por que eu não falei antes, né? Porque, nossa, o cromossomo do amor vai acontecendo ali Sim, mesmo, assim, né? E eu falo que é da gente, né? É o 70% nosso também aqui, porque a gente começa a Contagiante, pensar de... É contagiante, Tem poder mesmo, né? Tem muito poder. E ele fez, então, 4 cirurgias já, né? Ele fez Sim, 4. E que foi do intestino, é isso? 3... Duas do 3, intestino, por uma malformação que ele tinha. Que é associada à síndrome de Down. Sim, que chama atresia de duodeno. Então, o intestino é obstruído, não pode passar nada, né? Ele foi receber leite a primeira vez, ele tinha 18 dias de vida. E aí ele fez essa cirurgia. No dia seguinte ele teve uma outra questão que acreditam ter sido relacionada à prematuridade, porque ele nasceu de 33 semanas, que teve uma perfuração em outra parte do intestino, que não tinha a ver com onde foi operado. Então, em menos de 24 horas ele voltou para o centro cirúrgico, abriu na mesma incisão e aí operou de novo. Aí quando ele começou a receber leite de volume pleno, ele começou a passar mal, aí o coração não é bom. Com o tempo descobriram que era... Ele mamava e a oxigenação abaixava. Aí achavam que era o coração, na verdade ele estava broncoaspirando. Ele tinha um Era refluxo gravíssimo. Aí operou o refluxo. Com 2 meses. Aí com 3 meses conseguimos ter alta com ele. E aí com 5 meses ele operou o refluxo e continuou tendo... Sim, também. Quando ele tava dieta plena, mesmo assim dava o... Acho que isso é importante porque o leigo tem muita dificuldade com isso, né? E eu tava até conversando com o Clóvis, às vezes o médico ele se torna a sociedade vai se fragmentando, vai se tornando ultra especialista e na mesma proporção vai perdendo um pouco do compromisso. Minha partezinha é essa, eu contribuí, não contribuí. E acaba faltando essa pessoa que junta tudo. Eu acho que na medicina, a figura do clínico, aquele médico de confiança da família, eu acho que tende a voltar, né, verdade, Paula? A gente estava conversando isso. Porque os ultras especialistas iam passando, não é minha área, não é minha área. É área e de ninguém quem, então? se responsabiliza. Por que esse é o pior. A ponto do cirurgião fala assim, não, já operou do refluxo. Não é refluxo. Falei, olha, é o que então que esse falei, menino... olha, criança, o adulto que come sólido, opera o refluxo, continua tendo refluxo. Vai me falar que a criança que toma leite, a cirurgia é 100% eficaz. Não é refluxo, tá? Aí espessou o leite, melhorou. Mas é que vocês também têm um conhecimento, né? Olha que diferença, porque assim, foi o que você falou, o leigo não sabe. Sim. E aí você teve a sua intuição também, né? Então, e toda a sua experiência, a experiência de vocês dois, né, na área. E como foi importante, né? Porque assim, tava acontecendo alguma coisa assim, né? Estava. Ele continuava, né? Foi uma das coisas que motivou a Daniela a fazer a página, né, do Paulo e contar a história, é justamente para tentar fornecer ferramentas para o leigo, né? Sim. E tentar desfazer essa distância entre o leigo e o ultra especialista, que é o que a gente mais encontra hoje, né? O ultra especialista é super importante. Pelo amor de Deus, não estou fazendo crítica com o ultra especialista. Você está colocando de uma forma que se dispersar Exato, mas de repente precisa aproximar, né? Alguém chamar a responsabilidade. Sim. Olha, ele é meu paciente, isso não é o ultra especialista. O ultra especialista é para quando eu não souber, né? Então tem essa figura. Então, antigamente a diagnóstico de catapora era a avó que fazia. Você tem que valorizar quem tá ali que ama aquela pessoa, né? O filho, o parente e tal. O médico tem que entender que aquela queixa ali tem que ser valorizada, né? Sim. Falo, mãe e pai é especialista do filho, né? Sim. E assim, antigamente tinha o médico da família, né? Que fazia, que sabia de tudo. E eu falava assim, gente, eu queria hoje voltar pro médico da família. Às vezes porque a gente tem, claro, os especialistas que são ótimos e tal, mas você vai passando em cada consulta, né? E picadinhos isso, assim. Tem que amarrar, né? Tem que ter alguém É essencial ter um médico de família, alguém que se importe, como o doutor está colocando. Em Portugal nós temos um médico de família. Nós vamos os 3 e somos tratados os 3 juntos. E ali se vê desde a qualidade de alimentação, a necessidade toda, e como a família deve seguir juntos. Então, qualquer coisa recorre àquele médico de família.
Aqui no Brasil, nós temos o Dr. Dente, que é o nosso centro, e daí ele, obviamente, faz todo o que ele tem capacidade de fazer e depois desenvolve junto com o especialista, mas com ele atuando junto. Então, nós temos nele a informação, qualquer outro leva ele. Então, isso é formar realmente uma condição de ter o comprometimento de um médico, é o que o doutor está colocando, que um passa para o outro e a família fica completamente perdida. Se para eles que são médicos isso foi difícil, imagina para nós todos. A nossa tentativa é justamente tentar passar essa mensagem, né? O mundo tem muita informação, graças a Deus, isso é excelente. Essa informação, quer participar aí, amor? Colo de mãe é mais gostoso, eu acho. Aí, o mundo tem um mar de informações, né? Juntar tudo isso não é uma tarefa fácil, então essa figura, né, essa questão da confiança, que é o médico da família, né, é fundamental. E o que a gente puder fornecer de informação, nesse caso em específico, que a gente sentiu na pele, né? E ajudar outros, vamos fazer, né? O Daulândia, ele existe por isso, por uma necessidade minha lá atrás, de ter informação de qualidade, de não ficar pegando, né, essas informações jogadas. Eu falava assim, gente, eu quero um lugar que eu tenha tudo, assim, que eu encontre uma rede de apoio, que eu me conecte com pais de crianças, de pessoas com síndrome de Down também, e que eu tenha os médicos especialistas, então eu queria tudo em um só lugar. E aí surgiu o Daulândia, porque como não tinha, né, eu chamei a Ana e a Monize, que não tá aqui, e eu falei, vamos criar esse lugar, né, porque a gente precisa, por essa necessidade mesmo de passar informação, porque hoje nós temos, né, a gente passa, hoje a Mel, ela passa com os especialistas mais renomados na trissomia do 21. E a gente sabe da importância deles, né? E por isso, nós pensamos, se nós temos essa oportunidade de ter esse tipo de informação, todos os pais de crianças com a trissomia do 21 ou qualquer outra deficiência, que eles também tenham esse acesso à informação. E aí surgiu o Daulândia, que a gente faz alguns eventos que a gente convida, eles são convidados para o próximo, que existem palestras mesmo, e tem essa conexão dos pais, então é muito incrível, porque todo mundo se encontra e você vê que você não tá sozinho, que tem um fantástico, né? Que é maravilhoso, porque quantas mães no primeiro dia chorou no nosso evento, porque assim, você vê uma outra coisa, assim, uma realidade diferente do que você vê, né, na internet e tal. E você encontra alguém que vive a sua dor, a sua alegria, né? Que vive a sua história. Exatamente. Que você vai trocar figurinha. E eu sei do que você está falando quando você fala que você passou por um momento de TI. Porque a minha filha também passou. Então, só quem passou, entende? Eu falo assim, eu posso contar a minha história para as pessoas, mas ninguém vai entender de fato o que aconteceu lá dentro. Não, só quem passou. E aí, e o Daulândia e o podcast, o Pod Down, ele surgiu justamente para a gente entrevistar profissionais como vocês. Pais, pessoas, famílias, justamente para isso, para vocês trazerem informação para que outra pessoa... Isso é um dever hoje. Eu acredito que o que vocês estão fazendo e que eu admiro muito, por isso que me engajei, é levar o máximo possível numa época que você tem a mídia, tem uma condição de disseminar, seja as mídias sociais ou o que for. Lá atrás, nós não tínhamos absolutamente nada, a não ser uma biblioteca no centro de São Paulo, com poucos livros que informavam, onde tinha uma pai que não tinha informação absoluta disso, eu costumo dizer isso. Cheguei lá dizendo, eu sou pai de um menino mongoloide, imagina. Até o termo, né, antigamente era esse. Por favor, preciso de ajuda, e me disseram, volte quando ele tiver 14 anos. E aquilo me chocou, né? Porque eu não podia esperar 14 anos para voltar. O que aconteceria? Então, hoje, eu saberia dizer, vocês são privilegiados nesse sentido, mas nós tivemos que construir isso. Então, o que vocês estão disseminando, o conhecimento e tudo que está se passando aqui, isso é uma coisa divina, excelente, você conseguir ir dando informação às pessoas. E agora nós já trabalhamos no envelhecimento, que ainda vocês estão iniciando, mas nós estamos com uma outra preocupação, que não é o motivo de falarmos hoje,
Mas a realidade é essa, queremos ter subsídios e ainda nós não temos para certas coisas. Então vocês estão contribuindo com essa conversa, com o que ocorreu com os doutores aqui, com o que ocorreu com vocês como mães. Fabuloso. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora e quantas pessoas vão ter informação que não tem. Às vezes, desculpa, às vezes o especialista até, ele não tem o poder de comunicação que vocês têm. Sim. Ele é especialista naquilo, né? Ele não é especialista em comunicação, então conseguir captar essa informação e passar é importantíssimo, é tão importante quanto a função dele. Né? E quando você pode contribuir, às vezes, quando eu entrei e disse para Ana Paula, fala, posso contribuir, né? E ela me acolheu nesse sentido. Eu entrava em algumas redes e vi uma médica que é de Minas, tem uma menina, e a menina tinha língua protusa e sempre jogava a língua para fora, e eu dizia, olha, faça isso, bota uma hóstia no palato, né, que vai diminuir. É uma coisa antiga, é o que você estava dizendo da catapora. Mas era uma contribuição de alguma coisa, porque às vezes a fono não consegue resolver, mas uma hóstia, um pedaço de miolo de pão, pode evitar isso. Então eu sempre entrava dizendo alguma coisa, depois me sentia com obrigação de passar informação. Então, quer dizer, hoje o que está o doutor passando, a doutora, vocês, é assim, excepcional. Então, continue. Ai, muito obrigada. E levar isso, quando eu conversei parabéns. com o doutor, eu disse, doutor, eu também para o doutor Dante, que acolheu a isso, né? Nós estávamos juntos. Eu falei, tem três moças que estão fazendo um trabalho magnífico. E ele era para estar aqui hoje. Infelizmente, o doutor Dante tem uma ocupação muito grande. Mas um dia ele vai estar, né? Se Deus quiser, vai ser uma contribuição. Vai ser uma contribuição fantástica. Né? Fantástico. E eu dizia que a dificuldade do médico dar a informação para as mães, de uma forma positiva. E ele disse assim, verdade, e estão prontos a fazer isso. Então a gente tem uma porta aberta para poder ir levando isso para que os médicos possam dar mais informações. Aprender. A minha pergunta para vocês era sobre isso mesmo. Sim. Vocês como médicos, você como médico intensivista, né? Eu recebi a notícia da pior maneira possível, da pior forma possível. Eu sou mãe do Luca, com 2 anos, com a síndrome de Down. Eu fiz FIV e eu tinha nem 1% de chance da síndrome de Down. Eu recebi a notícia na hora que eu estava sendo costurada. Nem fui costurada. Eles tiraram o Luca, já sentiram que o Luca nasceu meio molinho. E aí a sala inteira ficou em silêncio. Sim. E a gente não entendeu nada, né? Aí, de repente, o médico que estava fazendo o meu parto, um querido ele, não estava preocupado se Luca tinha síndrome de Down ou não. Ele estava preocupado em fazer o parto e Luca nasceu enrolado no cordão umbilical. Então, ele estava preocupado em tirar o meu filho e Luca estar bem. Estar bem, sim. E aí, a forma como acontece dentro de uma sala de parto, quando nasce uma criança, ou com alguma deficiência, ou com algum problema sério de saúde, é ruim, é muito ruim. Então, a minha pergunta eu tenho a pior visão possível sobre isso. Já consegui me recuperar muito, mas não gosto e não quero que jamais mãe nenhuma passe pelo que eu passei. Sim. Por isso que existe o Daulândia. Então, a desinformação, a falta de respeito, de amor, a falta de acolhimento, eles não sabem dar a notícia. Isso são pessoas que estudam anos e anos, pessoas que vão para uma residência, pessoas que vão para dentro de um hospital e sabem que todas as pessoas que estão ali, elas estão ali, o familiar, ele está ali,
E ele não quer escutar, olha, seu filho nasceu assim, assim, assado, ou então veio a óbito, ou qualquer coisa do tipo. Muitos médicos não estão preparados para isso. Então a minha pergunta é, o que se tem que fazer para chegar a médicos ter essa educação? Se você conseguir me dar um norte. Quantas horas a gente tem aqui? Que responsabilidade. Você quer responder? Não, pode ser falar. Ó, no meu ponto de vista, né? Eu já estudei bastante sobre comportamento, e tem uma questão empresarial também, administrativa, lida com pessoas, né? Então você tem que começar a entender um pouquinho como é que o ser humano se comporta, né? A gente, do meu ponto de vista, a gente vive o auge da degradação de civilização. Não é a primeira vez que a civilização passou por isso, né? Se a gente lê Santo Agostinho, você vai ver ali a degradação de Roma, as mesmas características que tinham naquela época ali do século IV. Tem hoje também. Tem hoje, né? Então, quais são essas características, né? Além da hipersexualidade, do hedonismo e tal, você tem essa fragmentação da sociedade, né? As pessoas começam a olhar para si, entendeu? Então essa perda da transcendência, ela vai deixando a pessoa cada vez mais preocupada com o seu bem-estar, com o seu eu, né? Então a pessoa entra na faculdade de medicina, vou dar um exemplo, tá? Entra na faculdade, ela estuda para ela entrar na faculdade, para ela se formar, para ela fazer uma especialização, para ela ter o salário, para ela gastar o salário dela com ela, para ela viajar, para ela ter os prazeres. Cadê o outro nessa história? Cadê o amor? Cadê a transcendência disso? Excelente. Né? Então, quando a gente começa a estudar essa parte da metafísica que explica a transcendência, né? A gente vai notando essas características da sociedade, né? A curto prazo, como sociedade, não tem um remédio, né? As pessoas vão ter que começar opa, por esse caminho não tá dando certo, começa a voar um pêndulo, né? E começa a ir pelo outro lado, né? Então, voltar a ter os valores de família, né? Essas coisas. Agora, e se fosse com você, né? Essa é a empatia, né? Se fosse com você, é a empatia, né? Então, a pessoa que ela minimamente não está preocupado com isso, né? A pessoa o oposto do amor é o egoísmo, né? É o que você falou às vezes a mulher não querer ter um filho. Exato. Você colocou hoje, nós estamos conversando. A gente está na questão lá da Europa, do eugenismo, né? Eugenismo. É explícito. Triste. Tá grávida, é Down, viu? Você vai querer ter o filho, Sim. então assina aqui que tá por sua conta, você não vai ter benefícios sociais. Infelizmente. Né? Então tá nesse nível a discussão. Se isso não for degeneração da sociedade, então a gente começa a enxergar isso em vários pontos. A curto prazo, de imediato, a única solução é você... O médico, ele vem de informação, né? E confiança, né? Então você vai ter que ter um médico da sua confiança, que vai te acolher do início até o fim, né? Então essa pessoa vai te dar a notícia, ela vai te guiar, você vai ter que confiar, né? Então tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa que tem esses mesmos valores. A gente vai ter que começar a buscar nas pessoas os valores, não só a especialidade, não só a questão profissional, né? Então, começar a buscar outros valores nas pessoas que a gente se relaciona. É até interessante, porque aqui se busca... É exatamente o que está sendo feito aqui, né? Você se junta Quais são os iguais, valores, né? que a gente precisa para ter uma comunidade que aceite bem, que vá cuidar desses pequenos aí junto com a gente, né? Que ele vai ser incluso, né? Que vai conseguir, a hora que eles tiverem um problema, vai conseguir dar assistência para eles, não acontecer igual aconteceu com atenção para não acontecer igual aconteceu com o Paulo, que ficou doente, foi lá pro hospital, né? Ó, já tem 48 anos, já deu, né? Já viu. É terrível isso, né? Isso é uma eu sentença tenho de vergonha, morte, mas né? parte da minha profissão, meu esforço é de não pertencer a essa linha, né? Fazer um... Claro que a gente não pode generalizar, né? Tem Mas muitos nós, profissionais que são bem humanos. voltando à sua pergunta, no caso aí, você acha que se fizermos um trabalho dentro da universidade,
Você acha que mesmo com o ser humano da forma que é e com todos esses pensamentos que você colocou, que ele quer se formar por ele quer ganhar, tal, se consegue levar isso como uma matéria na realidade, ou como uma... E olha, acolha. Não é? Porque, saiba acolher, né? Saiba dar a notícia. Vocês não têm, como médicos, nenhuma matéria que fala como vocês cuidarem das finanças. Também, vocês aprendem a ser médicos. E depois vocês têm que cuidar a gente sai da faculdade mal sabendo medicina. Tudo que a gente vai fazer depois que você sai da faculdade, você tem um mínimo ali, né? A gente continua estudando, eu já tenho 17 anos de formado, mais ou menos isso, né? Perdi as contas, desculpa. Sim. Então, a gente continua estudando infinitamente, pensando, e agora que eu estou nesse ponto, qual outro ponto que eu quero? A gente estava discutindo outro dia, o que a gente vai fazer para continuar evoluindo e tal, né? Você na sua área e eu na minha. Então, eu tive uma oportunidade, por causa mais da minha parte administrativa, de ficar um tempo nos Estados Unidos para estudar gestão de software e tal. E eu fui para Stanford, né, ali em Palo Alto. Aí fiquei maravilhado com a universidade, não sei se vocês já viram, é uma coisa maravilhosa. E aí eu falei, vou falar com o reitor, né, para ver se eu posso assistir uma aula de medicina, eu tô aqui, né. Aí não pode, porque eu não tinha feito a solicitação antes, tá? Ele falou, vou deixar você assistir Me explicou como é que funcionava, eu também nunca tinha procurado saber, me explicou. Então, lá na universidade, no início, né, você tem as matérias mínimas para você fazer a faculdade, né, de medicina, e você tem outras matérias, outras todas. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer filosofia, você pode fazer... Não são as fundamentais, mas você pode fazer. Então tem gente que fica estudando um monte de coisa antes de passar para a sua especialidade, né? Que é, vou fazer medicina, eu estou aqui na área de saúde, mas eu tenho acesso a tudo. Então, a gente não tem nem universidade. Comparado a isso, né? Sim. Entendeu? A gente não tem nem universidade. Então... Eu acho que... Você acha que seria... As escolas médicas estão partindo, né? Está tendo abertura de escola médica, à torta e à direita. As escolas médicas estão partindo para uma área muito visando ali a matrícula, o dinheiro do aluno, fornecer... o que ele precisa aqui de conteúdo para se formar médico, eu vou dar para ele. Não sei se estão preocupados. A parte teórica, né? A parte teórica, a parte prática e tal. Mas... E esse a mais aí? Não sei se existe essa preocupação em algum lugar. Se tiver algum lugar, peço desculpa. É ruim generalizar, né? Sim. Isso é uma visão minha. Estou bastante longe das faculdades, universidades hoje em dia, né? Mas, com certeza, ali a formação é o início. Se você plantar uma sementinha ali, pode ser que não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que a gente não pode o resultado, nunca, o resultado não. aparece. Vai aparecer. Nessa fase, eu acho que até antes da faculdade, né? O que a gente está fazendo aqui é antes, né? Vai sensibilizar pais que vão falar com os filhos, que vão educar melhor, né? Uma família mais estruturada... Sim. Né, vai criar crianças estruturadas que vão chegar melhor, com um entendimento melhor na universidade. Você vê que hoje, vocacionalmente, o indivíduo não, ele vai para a universidade de medicina, mas não é aquele cara que tem vocação mesmo. Ele vai por outra finalidade. É ruim, né? É ruim. Isso é um ponto. Ele não tem o entendimento do que é a área que ele está entrando, né? Outra dificuldade que eu tive também foi em buscar uma explicação para a cardiopatia do meu filho. Então, já começou dentro do hospital. Aí você olha... vem um cardiologista falar com você. Ah, legal, bacana. Estou esperando o cardiologista. Já meu filho nasceu, foi diagnosticado com uma suposta cardiopatia e a pessoa não sabe me explicar. E qual é a cardiopatia do meu filho? Né? O que vai acontecer com meu filho? Em quanto tempo meu filho precisa operar? Eu não sei. Falei, oi? Eu não sei. Aí meu marido, com todo o jeito dele, qual a chance do meu filho viver? Ele já estava preocupado com isso. E tá certo. Ó. Aí a resposta dela foi, toda cirurgia tem risco. Levantei e falei, vamos embora. Falei, muito obrigada. Muito obrigada.
Então, essas informações mal dadas, é assim que fala, mal dadas. Esses médicos formados de uma forma desumana, Como ele não comentou deveria estar agora, ali. ele comentou exatamente isso. Que a pessoa vai em busca do eu, né, dele, e não Do outro. do outro. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. E assim, a gente precisa, nós como da Holândia, o nosso intuito é esse. E Dr. Zé esteve aqui fazendo uma gravação com a gente, e ele mesmo falou que nós somos responsáveis por isso. Nós mães. Você, eu, Pamela, quem viveu, Clóvis. Sim. Somos responsáveis para que mude tudo isso. Para que amanhã ou depois, quando uma mãe que não tem as mesmas condições que nós, vá procurar qualquer médico, um médico público, um médico particular, eles saibam acolher, eles saibam receber aquela mãe. Ai, é Dalzinho. Eu falei, não, ele é o Luca. Sim. Uma questão que todos os médicos deveriam saber, né? Quando nasceu o meu tio, tive tio com síndrome de Down, ele faleceu agora em 2021. Mas quando ele nasceu, o médico falou pra minha avó que ele não passaria de 1 ano de vida. E foi isso que ele falou pra Eu ela. vivi assim, exatamente isso. E meu tio viveu 49 anos. Exatamente. E a gente está falando aí de 50 anos Exato. atrás. Imagina agora, né? 50 anos. Muito mas tempo, são 5 aí eu te décadas. falo, a gente tem que viver, nós, mães de crianças, com 1, 2, 3 anos, 5 anos que seja, como viviam vocês, Sim. como recebiam a notícia vocês. Que isso, gente? Tá, as coisas evoluíram, vamos evoluir também. Médicos, vamos evoluir, vamos aprender a dar a notícia. Tem hora para dar a notícia. Não é a hora que a mãe está sendo costurada. Não é a hora que a mãe está vivendo o melhor momento da vida dela. Sim. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Né? Aí chega uma médica do meio do nada, e me traz um meu filho, fica me apresentando as características do meu filho. Eu quero Como saber se das naquele momento não ia características. mudar em nada Não você não ia. saber que... Quando veio meu marido e disse, isso não vai mudar em nada, vai cuidar do meu filho. Né? E a gente vê depois isso. E então, até quando? Vamos receber essa notícia. Até quando eu não tive o que falar, eu tenho gravado isso. Eu não tinha o que falar. Meu marido, ainda mais centrado na hora, ele conseguiu ter lá o jogo de cintura dele e disse, vai cuidar do meu filho e a gente pensa nisso depois. E ele estava curtindo o momento. Ele curtiu todo o momento. Eu não. Ele curtiu o momento de pai. Eu tive, meu filho está nascendo. Venha como vier, mas é meu. É verdade. Né? Ele conseguiu viver isso, Deve eu ser não. muito difícil receber na hora, né? E dentro do Daulândia nós temos muitas mães que recebem assim. Nessa condição. Pessoas que vêm nos procurar com essas condições. Mães que pedem para tirar. A minha vontade é arrancar a síndrome de Down do meu filho. Imagina. Por quê? Pela forma como recebeu a notícia. Sim. Que também não foi das melhores. E pela falta de conhecimento mesmo, né? Exato. Assim, um preconceito que tá dentro da Não gente só antes da empatia, gente viver. conhecimento mesmo. Falta de conhecimento, porque mesmo a gente, né, a gente passou por não quero, não, mas e aí, não, assim, tudo bem, aceito, né, lógico, né, assim, Deus que sabe de tudo da minha vida, mas lá dentro de mim, eu falava, eu não queria assim, Isso. né, e depois que você passa, assim, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, não é mentira o que eu vou dizer, tá? Mas assim, hoje, pouco importa. Eu sou muito mais feliz com ele assim. Eu tenho certeza que ele já tocou tanta gente ao nosso redor, né? Eu pedia pra Deus, meus filhos são muito bonzinhos, sabe? Os mais velhos. E assim, todo mundo comenta, nossa, esses meninos. E eu falava, eu quero colocar mais filhos que façam a diferença nesse mundo. Deus ouviu certinho o que eu tava pedindo, né? Com certeza, Porque ele sabia o que você ele já queria, impactou tanto, mas no início, pra mim, isso parecia impossível. Não é possível. Assim, eu acho que eu não vou conseguir. Mas a gente consegue. Consegue. Mas tem que, assim, né? Essa rede de apoio é muito importante mesmo. Sim. Na verdade, assim,
Eu até sempre falo que a gente não pode ser hipócrita, né? A gente não sabia de nada, eu não sabia nada da trissomia do 21 até ter a minha filha com a trissomia do 21. Então, cabe a nós mesmo passar essa informação pra frente, né? E, inclusive, assim, na hora de você procurar uma equipe médica para acompanhar você, né? Porque eu tive também o primeiro médico que eu passei foi... Se eu tivesse ido pelo que ele falou, a Melzinha não estaria aqui, o Dolândia não existia, Sim. o podcast também, eu não estaria contando essa história. E aí, naquele momento, eu decidi falar, não é com ele. E procurei um outro médico, que foi quem me acompanhou durante toda a minha gestação. Eu me preparei na gestação, eu aproveitei minha gestação. No parto, eu estava muito feliz, que foi uma diferença, porque como eu recebi, me preparei. Então, foi tudo muito lindo pra mim, assim, quando a Mel nasceu. Então, a importância também da gente saber filtrar e da gente não tomar nenhuma decisão, né, na hora do susto, do medo, porque eu tenho certeza que muitas mães tomaram essa decisão. E eu tenho certeza que muitas se arrependeram, sabe, de ter tomado essa decisão. E essa decisão, o médico, ele não pode dar uma opção dessa, né, uma opção para uma mãe de um aborto, né, que foi sugerido para mim. E lá fora, né, vocês estavam comentando como que é, e aí acaba que a mãe que tá no seu momento ali frágil, vulnerável, sem Com informação, medo, né? com medo, ela... Contrário de uma mãe que já convive com uma pessoa, né, que convive com a gente, né, que recebeu a informação, vai falar, tá tudo bem. Olha lá, Mel, ela é uma criança que faz tudo. E, sim, claro, passou também por um momento muito difícil de cirurgia e tal. Ele dormiu, meu Deus. Médicos querem fazer medicina intensiva, isso não vai acontecer mais com vocês. Esse sono gostoso, assim, a gente não dorme mais. Que gostoso. Delícia, né? E, Pedro, eu vivi 3 meses dentro de uma UTI. Eu não saía da UTI por conta da Mel. E aí eu tava... Sabe a Amanda, que foi uma das vencedoras do Big Brother? Acho que foi o passado. Ela era intensivista. É intensivista que fala? Isso. E aí eu assisti um podcast dela. Uma entrevista, não sei. E ela falou uma coisa que o momento ali da UTI é o lugar onde as pessoas mais se arrependem. É verdade. De algo que fez. E muitas pessoas querem sair de lá e viver, né? E perdoar... E muitas não conseguem. Como que é você viver um momento de UTI? É muito difícil, né? Tem que ter uma certa preparação para você não absorver isso, né? Então, tem na Divina Comédia, né? De outro Dante, né? Dante Alighieri agora. Tem a hora que ele vai entrar no inferno, né? Tá lá escrito no portal Lasciate Ogni Esperança voi que entrare, né? Você que está prestes a entrar, deixe sua esperança do lado de fora. Essa é a sensação que as pessoas têm quando elas estão entrando na UTI e os familiares também, né? O oposto. Quanto maior a dificuldade, mais você aumenta a sua esperança, a sua fé. Então, se a pessoa não tiver essa formação, ela não tem ferramentas para lidar com isso, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Com o Paulo Henrique foi a primeira vez que eu passei por isso com alguém assim tão próximo, né? Então eu senti esse outro lado, eu falei, nossa, realmente é muito pesado esse ambiente de UTI. Eu tô acostumado com um lado, eu já tenho uma certa forma de lidar com isso, mas você não pode perder a sensibilidade por isso, não pode virar profissional. Você tem que saber que aquela vida que tá ali é o amor da vida de alguém, você tá cuidando de alguém que é importante, muito importante para alguém. Então você tem que ter esse carinho, você tem que, né, que ter essa intimidade ali, né? Saber lidar com a pessoa, essa empatia, né? Agora, a gente acaba, não tem como não se emocionar às vezes, não tem como não sofrer às vezes, entendeu? Não tem como não levar isso para casa às vezes, entendeu? É difícil, essa aqui aguenta às vezes, né? Minha voz está um pouco embargada aqui, porque a gente acaba lembrando, né? Na época do Covid,
Imagina. O doutor Dante falou, dos médicos mais novos, você é um dos mais experientes. A gente tinha essa preocupação com os médicos mais velhos, né? A gente não sabe o que está chegando aqui. Falou, eu sei que você tem tempo, você topa eu montar uma UTI e você ficar responsável pela UTI do Covid? Nossa. É lógico, para mim normal, já tinha lidado com uma crise antes, né, do H1N1. Falei, vai ser mais ou menos parecido, tá, vai. E eu vi um caos acontecendo ali na nossa frente, os pacientes, apesar de tudo que a gente fazia, os pacientes, a gente evitava que eles não morressem, mas a gente não conseguia trazer eles de volta, né? E aí eu falei assim, e se acontecer comigo? Quem que vai cuidar de mim? Sim. Meu Deus. Eu sou o cara que tá aqui na frente, eu tô com uma dificuldade absurda de trazer. Cheguei em casa, ajoelhei para ela, falei, ó, aumentei o seguro de vida. Faça de mim o seu melhor instrumento, né? Deus faça de mim o seu melhor instrumento, que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu chorei, ela chorou, não sei o que vai acontecer, né? Então, às vezes é difícil, porque você tá numa situação de... Eu acho que aquele cara que trabalha no SAMU, o socorrista, o cara da emergência, ele passa por isso também, né? São situações... O bombeiro que vai fazer um resgate... Eu acredito que são o policial, às vezes o militar, né, numa situação extrema, ele tem como, né? São situações extremas, né? Então a gente, na UTI, a gente tem que tentar equilibrar isso. Eu acho difícil equilibrar sem essa parte transcendental aí. Acho muito difícil, né? Nossa, mas que incrível, né? Que história. Sim. E que lembrança, né? Passamos por essa pandemia. A gente vê tantas coisas, você viu tantas coisas e depois acabou passando algumas coisas, né, na vida. Então eu acho que Ninguém está imune. Ninguém está imune. Não está, verdade. Não, pior assim, pior não, melhor, né? Eu entreguei minha vida. Entreguei minha vida. Eu fazia plantão de 36 horas, descansava 12 e voltava para mais 36. Era 36 horas o tempo inteiro do lado do paciente. E não peguei Covid. Nossa. Até hoje. Ou então, não, depois que passou, depois que passou, eu peguei. Depois tava todo mundo bom, aí eu peguei. Pronto. Aí você fala, pronto, agora é minha vez. Eu tirei, eu falei, vou tirar uns dias de folga pra mim. Não, tudo bem, você merece, acabou o Covid, vai lá tirar. Aí peguei o Covid e fiquei meus dias de folga de cama. Nossa, jura? Covid. Você tem medo de levar pra dentro da sua casa, né? Sim. Quem levou sim. você? Mas ele não pegou também. Não peguei. Nossa, os meninos pegaram, todos. Não? Eu fiquei, mas daí eu percebi, já dei uma isolada. Você estava Eles ficaram grávida. super bem. Não, Não. foi Antes. bem ali no primeiro ano. Tá. Mas você vê como Deus é bom. Você sabe que a gente E aí, falou... aí me voluntariei, né? Falei, não pego, né? Vou me voluntariar pra vacina, porque já tô começando a fazer os estudos da vacina. Falei, já que eu não pego, não tenho marcador, vou me voluntariar, né? Os pais dela já com idade, os meus também. Então eu falei, eu vou ajudar o outro de qualquer forma. Eu fiz uma promessa de entregar a vida aqui, eu vou me voluntariar, né? Sei lá que vacina é essa, eu vou me voluntariar. Aí fui, primeira, segunda, terceira, na última... Não tomei a vacina. Na última entrevista lá, realmente você vai estar apto para entrar no estudo. Eles escolheram o meu exame, ó, tá positivo o seu IgG, você já tem imunidade. Eu falei, mas eu não peguei, porque a gente testava, toda semana a gente testava se eu tinha pego ou não. Deve ter sido contato com micropartícula, né? Sei lá, é a nossa teoria. Tipo, vacinou. Eu acabei me auto-vacinando de chegou a alguma fazer forma, a doença, com vírus né? morto, né? Sim, Nossa. você vê? Highlander. Uau, né? Me veio na cabeça Na época, agora. Proteção que você tinha, porque você tinha que cuidar dos outros. Exatamente. Talvez, eu acredito nisso. Não tem dúvida. Eu também, eu acredito. Você sabe que a gente falou de 2 assuntos, né? Nós temos grupos de mães grávidas que receberam a notícia da trissomia do 21. Então a gente tem bastante mães grávidas no grupo e é de uma aceitação assim, é incrível. Sim. É emocionante você ver aquelas mães falando pra gente. Jovens. Tá? Eu acolhi uma mãe jovem agora de 21 Mas graças anos. ao trabalho de vocês. Porque eu acho que se chega e já
entende e enxerga que tem uma luz no fim do túnel, é muito mais fácil. Vocês, olha. Muito mais. Né? Porque o Paulo começou isso. Sim, né? sim. Não, o Paulo abriu o abriu Clóvis, caminho pra gente, né, O Paulo? Clóvis com o Paulo. Clóvis. O Paulo também, é. obviamente, Foi o né? Paulo que abriu. Foi o Paulo. Uma época que sem não tinha Uma época internet, difícil. que ia na biblioteca municipal lá. Não, eu quando eu recebi, Louvável. quando eu recebi a notícia que eu entrei no Google, eu fiquei louca, porque é só coisa horrorosa Não que entrei você no vê. Google. Não entre no Google, não. Nunca. Recebeu a notícia, esquece o Google. Qual é o Entra médico numa de rede confiança social, que eu tenho? Busca apoio, busca uma ONG, busca Exato. qualquer coisa, menos o Google, né? Porque eu busquei e foi da pior forma. Eu passei, os dias que eu passei no hospital, foi dias de terror. Sim, imagina. E Imagina. eu chorava. Imagina. Todos os dias. Quem não, a gente estava em tempo de pandemia, então quem foi me visitar, uma amiga que era da área da saúde, a Michele, e ficou eu, Renato, Luca na UTI. Então eu descia todo dia, né, para poder ficar com o Luca. Aí a Michele chegava lá para poder ficar comigo também, que ela já era da área da saúde, então a gente acabou autorizando, exato, que ela ficasse. Então ela tentava falar comigo, ela tentava me deixar mais tranquila. Enfim, ela ficou comigo o período todo. Buscava ajuda, buscou uma pessoa, buscou outra. Me ajudou? Ela ajudou. Mas quem me ajudou tá aqui. São os anjos da nossa vida. Então, os anjos. Então, eu acho que existe sim essa importância, né? De ter. Muito. E esse muito, acolhimento, a gente vê uns toquinhos desse tamanho, a gente fazendo esse acolhimento dessas mães que recebem o diagnóstico, essa mãe que recebeu o diagnóstico no dia 14, agora, passado, o quanto ela não vê a hora de ver a carinha do filho, o quanto é incrível poder olhar para um ser desse, a coisa mais linda da vida. Não né? tem cheiro mais gostoso, Não não tem abraço não mais. Não existe, gente, não existe diferença. Cada coisa que fazem. Evolução, a evolução. É muito mais ainda comemorado. do que- mais comemorado. Os meus filhos típicos, eu não lembro quando é. aconteceram. Ele não. Os meninos, mamãe, ele segurou o brinquedinho e girou assim. A gente, É verdade. É uma alegria. ele sentou agora. Nossa, ele tá Isso, sentando, é uma ele tá alegria. se arrastando. Eu falo que ninguém é tão demais. feliz nos detalhes quanto nós pais Então, adultos, né? Com E é certeza. engraçado, engraçado não, né? É bonito de ver todo esse amor que a gente tem como pais, né? E Sim. também a Ana como sobrinha. É. Então, assim, ela foi impactada, né? Nesse mundo atípico, ela entrou nesse mundo atípico pelo tio dela. Eu até gostei E hoje Ana- quando você comentou, porque isso dá subsídio para nós. Você falou que ele teve uma vida plena, como tem o Paulo, né? E 49 anos, ele morreu com 49. E meu filho tem 48. Então você fica imaginando, eu que já vi Downs com 60 e poucos, né? Eu fico hoje fascinado. tem, Não Não, tem eu dúvida. atendi o Down com 64 É, anos, com Covid, Tem e dúvida. a gente tirou Tirou. da UTI. É, Meu tio teve Covid também. então. Ele não teve nenhum sintoma, na verdade. Então, você vê, estão muito mais vulneráveis a isso. Sim. Então, essas informações que estamos passando, seja do mais velho, do mais novo, daqui de experiência, isso é muito bom para quem está ouvindo, para quem está... Conversar é muito bom, né? Assim, quando eu fui descobrindo tudo que ele tinha, poxa, atresia de duodeno, tetralogia de Fallot, meu Deus, eu ficava procurando alguém que tivesse exatamente a mesma coisa para ver se tinha ficado bem, sabe? Claro que cada um é único e único. cada história é uma. Mas eu não encontrei. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma página para contar a nossa história, né? Uma Sim. conta no Instagram. Sim. Claro que não dá pra gente fazer, então se o dele deu certo e foi assim, e no dia tal que ele operou, o meu vai ser assim. Não é. Mas é um pra farol, passar né? essa. Um exato, farol. sabe? Uma luz. Não, olha. Vem, É, acredite você- que a gente É vai. tetralogia, então? Tetralogia de Fallot. E aí fala um Quase pouquinho dupla. então, né? Porque assim, eu não conheço muito, né? Claro, tem algumas mães que tem, mas assim, a Damel ela fez a correção do desvio de septo atrioventricular total. Nunca também.
Então fala um pouquinho também para essas mães que receberam esse diagnóstico agora da tetralogia. Como que é? São várias cirurgias? É uma correção só? Às vezes são necessárias 2 cirurgias, uma logo no Quando início, nasce. assim, quando nasce. No caso dele, ele tinha uma tetralogia de boa anatomia, então ele aguentou até os 5 Qual que é a meses. diferença do desvio do septo para Não, totalmente diferente. É diferente? Porque a gente sabe que, no caso do Luca, da Melzinha, eles tiveram que fechar os buraquinhos Isso. e constituir, né? Fazer uma nova válvula, não é isso? É. Então, cortou e dividiu a válvulazinha e fez uma nova válvula. E a dele, como que é? Tem um filme muito bonito, eu não sei o nome do filme, é do Dr. Blaylock, É. que eu filme procuro bem aqui, eu conhecido. falo, é um filme, é lindo. E foi o início dessa cirurgia da correção dele, né? E até a técnica para a primeira cirurgia, que é olha, ele não vai aguentar, então vamos fazer como se for assim, um step, né? Para ele conseguir desenvolver e ter condições de fazer a cirurgia definitiva, né? Então esse filme é maravilhoso, quem tiver o diagnóstico de tetralogia de Mas é Fallot... um filme documentário ou um filme? Não, filme. Filme. Tá, contando exatamente. Exato. A tetralogia de Fallot, ela é composta de 4 alterações no coração, né, que formam essa síndrome aí, né, no coração. Então, ela tem uma comunicação entre as duas câmaras dos dois lados do coração. O coração, a grosso modo, a gente pode dividir ele em 4. Como se fosse um quadrado mesmo, dividido em 4, né? Então, às vezes tem uma comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo, que são esses buraquinhos que vocês falam, né? O sangue, em vez de fazer aquele circuito, ele escapa por esse buraco, fica indo e voltando. O coração perde eficiência, o sangue limpo com o sangue sujo, né, que é o oxigenado e não oxigenado, se misturam, então a oxigenação às vezes não é tão eficaz. Se o buraquinho é um pouco maior, acaba aumentando a pressão do outro. Um lado do coração tem uma pressão mais baixinha, o outro tem uma pressão alta. Então acaba aumentando a pressão do lado que é mais baixinho, aquele coração começa a ficar hipertrófico, ficar mais forte, mais musculoso, que não é legal também. Sim. Então, o dele tem 2 saídas, né? Uma saída da artéria pulmonar, né? Que o sangue sai de um lado do coração e vai para o pulmão. Circula, volta todo oxigenado e depois ele sai pela aorta, que vai para o resto do corpo todo. Essas 2 válvulas estão perto e uma passa por cima da outra e ela gira. Então é como se ela estrangulasse, a aorta estrangulasse a pulmonar. Os especialistas cardiologistas, pelo amor de Deus, não me critiquem, estou tentando explicar para leigos, né? Sim, e é legal Então, você falar dessa forma, porque é a forma que a realmente gente a gente precisa entender. Quando vem com palavras muito difíceis... Dá uma atrapalhada na até saída ali. sabia? Você fala, né? E aí a gente tem que estudar embriologia para poder ter uma noção de como isso acontece. Imagina um tubo reto, você vai contorcendo, vira para cá, vira para lá, Sim. e igual aquele balãozinho, sabe? Sim, Aquela bexiga. bexiguinha que você vai e forma um poodle. É mais ou menos aquilo. É mais ou menos aquilo. torcido, É mais ou menos Ele aquilo que o atrapalha, coração se assim. forma dessa forma. Entendi, sim. nossa, e tem que... Tem que E aí, colocar ele no lugar certinho. Aí é como se na hora de dobrar ali, não dobrou legal, ele deu uma voltinha a mais. Esse detalhe da voltinha a mais Sim. faz com que a aorta passe por cima da pulmonar, estrangule um pouco, repuxa um pouquinho uma parte do septo do coração, que obstrui mais ainda. Então, qual que é a consequência final? Você tem uma passagem de um lado para o outro do coração grande, tá? Você tem uma aorta que obstrui a pulmonar, né? E aí, o sangue que deveria passar pro pulmão, ele tem dificuldade. Ele falou, o caminho aqui tá pequeno, eu não consigo passar por aqui. Ele começa a passar pelo outro caminho, né? Então, o sangue fica com baixa oxigenação. Então, a criança, né, que tem... Não é só Down que tem essa doença, Sim. essa Cardiopatia. forma cardiopatia. Então, não Down também tem, né?
Então, pode acontecer com qualquer criança. Ela tem uma baixa oxigenação. Logo de cara, ela tem uma baixa oxigenação. A gente também tem baixa oxigenação. Se a gente subir uma escada, a minha oxigenação vai lá para baixo. Subir com a minha condição física hoje em dia. Sim. O que acontece? O nosso coração reage, o nosso organismo reage. Opa, tá com muito gás carbônico, baixo oxigênio, deixa eu aumentar a frequência. Só que o coração ele é um músculo que ele não pode bater de qualquer jeito. Ele tem que relaxar para ele poder encher de sangue e mandar o sangue. Se ele começa a bater muito rápido, ele não consegue relaxar o suficiente. Então ele começa a fazer curtinho. Em vez de fazer tum, tá? Ele começa tum, 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 tum. Não permite que relaxe a válvula do pulmão. E aí passa menos, então vira um ciclo. Até que a oxigenação despenca demais, a criança desmaia. Quando ele agravou, ele chorou tanto, porque deixaram ele em jejum muito prolongado, né? Essas questões que não deveriam acontecer. Ele desmaiou no meu colo. Ele ficou Por cianótico? hipóxia. Ele ficou roxo. Muitas vezes. Meu Deus. Igual um açaí. Meu Deus. Meu Deus, que desespero. É desesperador. Desesperador. E a gente sabendo o que tinha que fazer e... Essa uma experiência ruim. A gente também tem experiência ruim. Mas isso com foi os antes colegas. dele ir pro hospital, que deu tudo Que deu tudo certo, que foi certo. maravilhoso, com a Amém. equipe maravilhosa, que foi tudo lindo. Isso foi antes. foi A gente antes. tem que passar por algumas coisas antes de chegar, então infelizmente. essa né? situação, ó, a criança normalmente vive com uma oxigenação mais baixa. A natureza sabe, o nosso criador é perfeito, né? E ele deixa, quando a gente está dentro da barriga, tem uma artéria que ela faz um shunt, ela faz a gente aprende tudo em inglês, né? A gente Faz uma comunicação e vai mandando como se fosse ali, um né? curto-circuito. Então um bypass. ela pega e manda o sangue para a artéria pulmonar. Ela pega de outra parte, ela pega da aorta, que já tem aquele sangue rico em oxigênio, e ela devolve um pouquinho para pulmonar, entendeu? Sim. Então o que acontece? Quando a gente está dentro da barriga, essa é a circulação, porque a gente não tem pulmão dentro da barriga. O pulmão está fechadinho, colabado, cheio de líquido, né? Então, a mãe respira por nós, né? Então, para fazer o circuito é através desse canal, né? Quando a gente nasce, fica rico de oxigênio, a natureza percebe, ele mesmo fecha esse canalzinho. Esse canal atrofia, fecha sozinho, né? O milagre não deixou o canalzinho dele fechar. Porque essa é a cirurgia STEP aí que eu falei, né? Refazer esse, como nossa, a refazer oxigenação esse tá canal. muito baixa, é uma cardiopatia, porque tem graus, né? Não, tá um grau muito alto, então vamos tentar manter esse canal aberto. Deus permitiu que ficasse aberto e o pulmãozinho fosse se desenvolvendo e ele fosse ter uma boa oxigenação. Porque a cirurgia geralmente, quando tá por volta de 5 quilos e por volta de 5 meses, é uma hora boa para operar. Por isso que geralmente tá né, maiorzinho. foi maiorzinho, né? Mais resistente. E se deixar passar muito, o coração começa a ficar... ele começa a se adaptar, a gente fala remodelar, começa a se remodelar. E aí ele começa a ficar musculoso numa parte que não devia, é ruim. Aí a hora que você faz a cirurgia corretiva, ele não consegue voltar a se adaptar. E aí é muito... Aí dá insuficiência cardíaca, que a gente chama de direita, que é do lado direito do coração. Você tem insuficiência cardíaca tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aí o rim não funciona às vezes, fica bem inchado, precisa de hemodiálise e tal. Então, eles descobriram, a gente, né? Eu faço parte dessa... Nós, os médicos, descobriram que existe uma fase boa para operar. Então, né, não muito cedo, não muito tarde, então, quando ele foi justamente aí por volta dos 5 meses, né? No dia que faltou luz, que os 2 elevadores quebraram, ele começou a desmaiar, ela subiu 24 andares de escada e nem perceberam. Eu não sei nem como eu consegui. Gente. Eu falei, se só precisar, pensa no leva seu ele no filho. colo com o cilindro de oxigênio e desce os 24. Mas aí a gente conseguiu um elevador funcionando. Meu Deus. Essas histórias, né? E assim, quais que são, né, hoje para os pais que estão aguardando a cirurgia ou que às vezes ainda nem sabem, né, que o filho vai ter que passar por isso? Quais são os primeiros, os sinais de que a criança, ela precisa ou adiantar, né, porque às vezes você marca para os 4 meses, mas tá acontecendo alguma coisa em casa, porque eu tive alguns sinais em casa e eu não sabia. E aí, por isso que a Mel acabou
com uma insuficiência cardíaca grave e tudo mais. Então, se eu soubesse desses sinais antes, talvez não teria tido essa repercussão. Quais são? Cada doença dessas aí, a tetralogia de Fallot, tem livros e mais livros só de tetralogia de Fallot. Tem expressões diferentes, graus diferentes. Se for uma comunicação entre átrios, entre ventrículos, vai mudar muito. Então, é difícil dar uma resposta genérica. Eu acho que eu seria até um pouco irresponsável de querer responder genericamente, tá? Assim, vai ter que ter um cardiologista, né? Comprometido, né? Porque informação eles têm. Isso eu garanto para vocês. O cara é especialista, ele passou por uma prova bem rigorosa, ele teve uma formação, ele tem conhecimento. Então, eu acho que vai para a área do compromisso, né? O que é o compromisso? Qual a primeira coisa que a mãezinha vai ter que ter? O médico é compromissado, ele deixou o telefone do WhatsApp dele e falou, me liga 3 da manhã. Sim. Ele te explicou quais são os sinais e sintomas, o que é que você vai ter que ficar atenta. Ele te tranquilizou, né? Porque assim, uma coisa fala assim, olha, se tiver assim, assim, assado, né, você faz isso, vai pro hospital. Né? Opa, ele não tá te ajudando, desculpa. Olha, mãezinha, senta aqui, a consulta é de 2 horas, tá? Eu vou te explicar tudo. A frequência, vou dar um exemplo, tá? Ó, a frequência cardíaca vai ficar entre tal e tal. Se ele tiver uma febrezinha, a frequência cardíaca vai aumentar. Não se preocupa, né? Sim. Me manda uma mensagem, me liga, deixa eu interpretar para você. Se eu tiver dificuldade de interpretar, eu peço para você vir me buscar aqui no hospital. Sim. Eu estou à sua disposição. Faz parte. Se ele não achar que não é desse jeito, eu acho que ele está na área errada, entendeu? Então faz parte esse acolhimento da profissão que ele escolheu, como faz parte da minha ficar a noite inteira acordada do lado do paciente. Sim. Então, porque assim, no nosso grupo tem, às vezes a gente vê situações de que a criança está cianótica, ou com dificuldade, né? E a mãe às vezes não sabe o que fazer, porque ela não teve essa orientação. Sim. Né? Então, às vezes a gente sempre pede, manda um vídeo, uma foto. Claro que a gente, né, nós não podemos diagnosticar, a gente nunca diagnostica, não. Mas a gente fala... Mãezinha, acho que tá na hora. Leva no PS, ou se você tem o telefone do seu médico, liga pra ele, independente do horário. Esse esforço respiratório não é normal. Um sinal de alerta. Não é normal, isso é um sinal de alerta. Precisar, né, de usar essa musculatura acessória, né, que a gente fala assim, tá usando muita barriguinha pra respirar, que faz aqui o... No mínimo leva pra ver. Sim. Né? Você viu, a criança, ela para de se alimentar, né? Então ela começa a recusar comida ou se alimenta muito mal, não é um bom sinal, né? Pode ser até alguma outra coisa fora ali da cardiopatia, pode ser até uma infecção de urina, né? A criança começa a parar de se alimentar, muda o temperamento, muda a disposição, começa a ficar muito sonolenta, né? Ou então você vê que tá muito cansada. Então a mãezinha tá ali, ela amamenta, ela olha a criança, ela sabe qual é o normal que o filho respira, tá respirando mais rápido. Acho legal você perguntar para alguém da sua confiança. A frequência cardíaca tá muito alta, né? Tá sentindo o coração bater, tá sentindo bater aqui no pescoço. Não, tá estranho, não tá, né? A corzinha mudou ou para muito pálido, ou para já tá ficando meio azulado, o lábiozinho, a pontinha do nariz mais azulado. São sinais, assim, bem clássicos de que alguma coisa não tá legal, né? Sim. A gente tem muita informação, então é importante fazer o diagnóstico. Sem o diagnóstico, a gente não consegue fazer um bom aconselhamento, né? Sim. Então, fazer o diagnóstico, ter um médico de confiança e compromissado. Eu acho que é importante, isso aí Resumindo, que deu o WhatsApp. O mundo de hoje tem essa parte boa, a informação tá aí, as pessoas têm acesso à informação. Então, tem que disponibilizar isso, né? Eu quando aconteceu com o Luca operou, tinha 4 meses, né? Mas a gente tinha, né, o telefone da médica, tudo que era de estranho, de diferente, eu ligava para ela. Então, é importante isso, importante um médico da sua confiança, né? Eu acho que
é o que a gente sempre fala. Siga aí o coração, o nosso, isso, né? a nossa gente intuição. É o melhor especialista, A gente somos sempre fala nós. Sempre isso, fala, né? Não adianta, me dá uma indicação. Eu dou a indicação dos mais renomados, né? Dos especialistas. Mas você vai e você escolhe. Porque né, a gente fala, olha, tal pessoa é mais preparada para essa cirurgia, enfim, mas deixa o seu coração escolher. Porque a gente sabe que nada fala mais alto do que o coração de uma mãe. É verdade. Eu acho a pessoa vai ter que ter uma relação de confiança, de liberdade, ela não vai poder se sentir, né, coagida. Igual a criança passa mal à noite, ela não pode ficar, não vou acordar meu pai. Não, pelo amor de Deus, vem aqui, acorda o papai, né? Imagina o que aconteceu com você, você vem contar pro papai, né? Um problema na escola, um problema... Eu acho que o médico que está cuidando do seu filho tem que ter essa mesma sensibilidade, né? Exatamente. Olha, vem contar pro titio aqui se acontecer qualquer coisa. Ó, essas coisas a gente sabia que a oxigenação dele não ia ser normal. Normal para ele é uma oxigenação extremamente baixa pra gente, né? Ué. Pra gente acima de 92 ali, né? Já tá. Tá ok. Mas ainda assim, O dele era entre 75 e... Não, antes. O dele normal era entre 75 e 85. Nossa. A dele é normal? Era, Hoje, antes mas da hoje- cirurgia. Tá. A Hoje saturação dele... tá, fica em torno de 93, 94. Melhor Mas que a minha. Já. porque quando fez a cirurgia, eles conseguiram... foi uma cirurgia linda, né? Que o doutor fez. E não precisou colocar nada artificial, nenhuma válvula artificial. Só que ficou um pouquinho ainda mais fechadinho. Mas que isso vai... Com o tempo vai mudar. vai Os mudando. remédios ajudam. O ele tá Paulo quase tem sem medicação. 75 ou 85. O Paulo sempre vimos dentro de 75 ou 85. E obviamente agora quando chegou baixo, pior. Mas ele sempre Ele teve chegou a essa 50%. 50. E que bom que vocês acompanham isso. Acompanhamos. Exatamente. São pais preocupados. Gente, que frente papo do gostoso. A gente podia ficar aqui 2 horas. Eu fico à Mas- disposição. A gente ficou muito sensibilizada. A Daniela recebe mensagem de gente da Escócia, da América Latina toda. É muito legal isso, né? Nossa. Isso assim, eu... Tô ali, pequenininha. Parabéns pro... Se você Então, de novo, parabéns pelo trabalho de Muito vocês. obrigada. O que a gente puder contribuir com Estamos à informação disposição. técnica ou com Acolhimento, acolhimento, ajudar, qualquer coisa tô à que a gente disposição. Muito puder. obrigada. A gente precisa do seu telefone, sim, porque a gente sempre tem. Mães que recebem esse diagnóstico e não sabem pra onde ir. E a Verdade, gente- e tô a à gente- disposição mesmo. O que a gente sabe é o que aconteceu com os nossos filhos, né? E aí, cardiopatia tem inúmeras, né? Tem, às vezes é só uma CIA, às vezes é só uma CIV, às vezes é uma CIA com uma CIV, às vezes elas conseguem fechar sozinhas, e enfim, isso a gente consegue falar. Né? Nessa aula a gente não faltou de medicina. disseminar Não, conhecimento, estão falando até já com sigla, né? Com CID, a gente já sabe todo. E fora os CIDs que a gente já conhece, né? Eu falo, Os CIDs a gente conhece todos. 71, 52, é isso aí. Venham todos. Vamos lá. mas eu falo sim, fração de injeção, gente. Olha, que isso! Maravilhoso, Ai, maravilhoso. gente, muito obrigada obrigada. pela conversa. A gente sempre pede no final deixar alguma palavra. A palavra agradecer cada Essa vez. palavra. Eu vou passar para vocês o nome do filme, mas vocês colocam lá na descrição do podcast. legal, e tal. tá, Enfim, sim. Legal. Eu também não, quero é assistir. lindo, mas vocês quero vão chorar, hein? Vão chorar. Eu choro no Vão comercial. chorar. o legal. disseminar conhecimento é um dever. Se nós não fizermos isso, que ser humano somos nós. É verdade. Nas grandes companhias multinacionais em que eu tive a oportunidade de trabalhar e de trabalhar em cargos altos, nós temos o dever de fazer o nosso sucessor. Sim. E quando você consegue fazer o seu sucessor, você é uma pessoa de sucesso. Você fez com que as coisas andassem, que melhorassem, que melhor ele vai fazer depois de você. E aqui tem que ser assim também. Nós temos que passar a informação para as pessoas, para que elas possam
melhorar, levar informações para outros melhores do que nós tivemos. Então esse é um trabalho que vocês estão fazendo que me engajei e acho que é excelente o que estão fazendo. E fazendo obrigada. com amor ainda, Exato. porque eleva de uma forma absurda, né? O conhecimento e a assistência, né? Então, fazer o melhor, né? Fazer com amor e com alegria ainda por cima. Exatamente. Na verdade, todo isso que a caminho gente- tem que ter um coração, né? Então, Exato. na escolha da profissão, então hoje, se a gente tem um médico que ama o que faz, com certeza o atendimento vai ser muito mais humanizado, Sim, porque ele está não fazendo tem pelo dúvida. outro, né? Temos uma formanda aqui, acabou de se formar e fez um TCC, né? Com um tema. Vamos ter que assistir esse Foi emocionante. documentário. Tô curioso. Foi agora. incrível. Foi incrível. E, inclusive, a gente quer fazer um documentário, né? Futuramente aí, um futuro bem próximo, e vocês estão convidados. Um prazer. A gente Para puder nosso, contribuir. vai ser muito legal. Se você Muito também. bom. Paulo Obrigada, também. gente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo.